Olá, tudo bem? Estamos voltando aqui, né? Estamos voltando com questões. Hoje eu resolvi privilegiar a ESAF por causa da nossa prova aí que está iminente, né? Que é a prova de analista e de auditor da Receita Federal, mas eu quero dar um recado para todos, né, que estão assistindo o Brasil todo. Meu amigo, nós estamos lidando aqui com o topo da cadeia alimentar. Né? O topo da cadeia alimentar chama-se ESAF. Quem faz ESAF faz qualquer prova. Quem faz ESAF faz qualquer examinador. A FCC, quando fica muito difícil, tenta ficar com a cara da ESAF. Quando fica muito difícil. CESP-NB, que pena que eu não estou dando aula para CESP-NB, porque eu falava, vou ensinar vocês a gabaritar. CESP-NB eu ensino o candidato a gabaritar, CESP-NB. Em administração pública, financeira, orçamentária e geral. Eu ensino a gabaritar. Né? Porque, como a prova CESP é certo ou errado, então sempre repete as questões, só que uma ela tem não, na outra é sim, na outra, né, começou falando da teoria, na última frase terminou com a teoria, é ridículo. E a FCC é muito mais tranquila que a ESAF. A FCC, de maneira geral, ela pergunta sobre a teoria. Ela quer saber a teoria. Você sabe a teoria? Ela testa o seu conhecimento. A ESAF, ela fica fazendo essa interpretação de texto que nós estamos vendo aqui. Tudo bem? Né? Então, se você já está estudando aqui para a Receita Federal, você já está se preparando para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e para qualquer agência reguladora, qualquer agência executiva, para qualquer... Agora eu tenho umas turmas que eu estou lecionando aqui em São Paulo, são os analistas técnicos administrativos do ATA. O edital deles é pedaços do que vocês viram aqui, pedaços de pública e pedaços de uma outra matéria que é gestão de materiais. Né? E eu pego, logicamente, as questões sempre mais difíceis. Eu estou pegando as questões do superior, estou jogando lá para o segundo grau, porque eu falo para eles, se você responder isso aqui, você vai brincar na prova de segundo grau. Pelo menos é o que eu espero. Né, que o candidato, né, fazendo mais difícil, já está se preparando para o mais fácil, tá certo? Vamos voltar para as nossas... Aliás, a nossa questão não, eu estava falando sobre departamentalização, não é isso, né? E ficou várias, eu parei na departamentalização geográfica, agora você vai pular uma linha e vai colocar aí departamentalização por cliente. Departamentalização por cliente. Às vezes aparece em concurso público, não é o mais comum. Departamentalização por cliente, mas é muito fácil. Facílimo, pode colocar aí. É o modelo que divide a organização em departamentos especializados em clientes ou em carteiras de clientes. Especializados em clientes ou em carteiras de clientes. Essa é a departamentalização por cliente. E uma empresa que trabalha focada em vendas, é natural que ela tenha uma departamentalização de clientes. Departamentos jurídicos, clientes jurídicos nacionais, departamento de vendas para clientes jurídicos internacionais, departamento para clientes, né, pessoa física de pequeno porte, pessoa física grande porte, faz grandes compras e assim por diante. Né? Então, departamentalização por vendas. Uma agência de publicidade, ela funciona com departamentalização por cliente. Cada departamento é chamado de conta na linguagem publicitária. Então, a gente tem uma conta da Farmais, nós temos uma conta do mercado da rede Tulia, nós temos uma conta do Carrefour, né? Quer dizer, ele tem... Né, uma departamentalização por cliente, porque cada cliente é tão importante que eu tenho um departamento só para cuidar dele. Né, tem lá um diretor de arte, um diretor de conta, né, um gestor de contas, que ele tem o telefone celular 24 horas para a hora que o cliente quiser ligar, 365 dias por ano. Cliente grande a gente trata desse jeito. Né? Tá certo? Agora, pula uma linha, coloque aí outra departamentalização. Departamentalização mista. Essa eu nunca vi em provas.
Por quê? Porque a mista atende tudo, né? Então qualquer coisa que você falar dela está certo. É difícil até para elaborar uma questão com ela. Departamentalização mista é o modelo que traz praticamente todos os modelos de departamentalização em uma mesma organização. Então, na mesma organização, você vai encontrar departamentalização por função, por cliente, por produto, que nós vamos ver na sequência, departamentalização geográfica. Então, por isso que talvez não tenha caído muito em prova. Se cair na sua, vai ser uma primeira. Fala, minha querida. Que traz todos os modelos, o colega pediu para repetir, que traz todos os modelos de departamentalização em uma mesma organização. Em uma mesma organização. Tudo bem? Agora pule uma linha, por favor. Essa costuma cair em concursos. Departamentalização por produto. Departamentalização por produto. É o modelo que divide a organização em departamentos especializados em produtos, ou em linhas de produtos, Essa é a departamentalização por produtos, especializados em produtos ou em linhas de produtos. Né? Por exemplo, uma montadora, ela tem um departamento para cuidar de cada veículo. Por quê? Os engenheiros que trabalham com aquele veículo, trabalham só com aquele veículo. Né? Porque dessa forma ele consegue identificar o que ele pode aprimorar no veículo. Se tem um problema de recall, ele consegue identificar qual é o problema rapidamente. Então tem uma departamentalização especializada. Eu tenho um que só cuida do sedã da empresa, eu tenho outro que cuida apenas do veículo popular, eu tenho outro que cuida da caminhonete, e assim por diante. Uma departamentalização por produto. Uma empresa, por exemplo, que trabalha com alimentos, um gigante, Brasil Foods, tem de tudo, né? Ali você tem congelados, ali você tem carnes, ali você tem, às vezes, bolachas, você tem doces, né? Então, cada departamento cuida de uma linha de produtos. Um só para cuidar com as carnes, outro só para cuidar com os pescados, outro para cuidar com as bolachas. Por quê? Porque cada departamento desse lida com uma espécie de logística muito específica para transportar carne, transportar congelados. Não é a mesma logística que eu vou utilizar para transportar bolacha, por exemplo, né? O acondicionamento de cada um é muito específico, a negociação com os fornecedores é muito específica, então tem que ser uma departamentalização por produto, e você deve lembrar dela. E olha, e se aparecer, por exemplo, uma questão, não acredito que vai cair isso na ESAF, mas eu vi no CESP, por exemplo, uma questão que dizia assim, numa agência do INSS, né, uma departamentalização funcional é aquela que, né, divide baseado em serviços. Tá ok. Do ponto de vista do marketing, serviço e produto são coisas diferentes, concorda? Produto é um bem tangível. Serviço é um bem intangível, do ponto de vista do marketing. Agora, para departamentalização, a especialização em serviços chama-se departamentalização por produto. É esse o nome que cai, né? E ponto e acabou. Então, isso vale para produtos, isso vale para serviços, tá certo? Né? Agora, na outra linha, os dois últimos, né? O penúltimo é departamentalização por projetos. Departamentalização por projetos.
Departamentalização por projetos. É a divisão em departamentos, especializados em projetos. Especializados em projetos. Vou te dar um exemplo clássico, uma empresa de engenharia. Não dá para ter um departamento cuidando de todos os projetos da empresa de engenharia. Né? E eu diria ainda mais para você, se eu tenho um departamento que cuida dos edifícios que estão sendo construídos lá em Alphaville, eu tenho outro departamento que cuida do estaleiro da Marinha que está sendo construído no Rio de Janeiro, tem outro departamento que cuida dos prédios que estão sendo construídos lá em Recife, tem outro que cuida do metrô de Caracas, uma OAS, por exemplo. Dentro desse departamento eu vou ter ainda divisão em departamentos onde cada um cuida de uma edificação. Só na Naia Construções, lembra? Naia Construções, do Sérgio Naia, é que o mesmo departamento cuidava de tudo. Por isso que caía, né? Palace 2 e companhia, né? Por quê? Porque cada projeto é único. Não existem dois projetos iguais. Já falei isso aqui em sala. Então, por isso eu tenho que ter uma departamentalização por projeto. E agora vem a departamentalização mais importante. Mais importante. Por quê, professor? Porque é esta que está na administração pública brasileira. É a departamentalização matricial. É a departamentalização matricial. Às vezes o examinador coloca assim, na administração matricial. Falou administração matricial, lembre-se departamentalização matricial, quando sempre. Agora coloca a definição da departamentalização matricial e você vai guardar no seu coração. Pode colocar aí. É aquela que combina a departamentalização por produto com a departamentalização por... Perdão, gente, a cabeça tá ruim, né? Departamentalização por função, eu falei por produto, né? E ainda escrevi no quadro. Minha terapeuta disse que vai melhorar, viu? Fica tranquilo. Então você anota na frente departamentalização matricial. É a departamentalização por função. Corrija aí, por favor. A departamentalização por função. Departamentalização por função. Departamentalização matricial é departamentalização por função. Com a departamentalização por produto. Ou departamentalização por projeto. Departamentalização por produto ou departamentalização, tem que ter o ou aí, viu? Por projeto. Aí eu faço essa formulinha aqui, que eu coloquei aqui no quadro, para você guardar mais fácil isso, porque teve uma prova da ESAF que ele trouxe duas alternativas que, se você olhasse, as duas estavam certas, mas ele só aceitou a definição. Literal é essa, departamentalização matricial, está combinando a departamentalização por função com a departamentalização por produto ou a departamentalização por projeto. Né? E aqui do lado, eu vou fazer um diagrama representando como é que era a organização, como é a organização matricial. Depois a nossa amiga vai mostrar para vocês.
marketing, vendas, contabilidade, vou abreviar aqui, jurídico. E aqui, produto, poderia ser projeto, produto A, produto B, produto C, produto D, cada retângulo é um departamento, e a intersecção entre eles, né, na matriz, nesta representação que é uma matriz, está dizendo que as equipes atuam de forma integrada, colaborando, né? Então o pessoal de marketing trabalha com o pessoal do produto A, do produto B, do produto C, do produto D, né? O pessoal de vendas trabalha com o produto A, produto B, produto C, com o pessoal do produto... É aquela situação que o colaborador olha para cima e pergunta, quem que manda? E quando ele faz essa pergunta, alguém fala, todo mundo que está acima de você. E ele fica doido, né? Porque é difícil às vezes para se reportar, né? Mas é assim que funciona hoje na administração pública brasileira. Ao invés de você pensar produto A, produto B, produto C, você pensa Ministério da Agricultura, Ministério dos Transportes, Ministério da Defesa, e na vertical ali, ao invés de marketing e vendas, você pensa ali Presidência da República, Tribunal de Contas da União, né, Congresso Nacional, independente dos poderes, esquece os poderes, né? Porque a verdade funciona uma grande departamentalização matricial. Agora, toma cuidado o candidato, porque isso aí é a regra geral para a administração pública. Agora, eu vi uma questão de CESP, que merece comentário aqui, embora, né, que eu sei que o pessoal está mais preocupado nesse momento com a Receita Federal, mas eu vi uma questão que era assim, né? O Departamento da Polícia Federal está subordinado ao Ministério da Justiça. Esse é um modelo de departamentalização. Então, como ele fez um recorte de um pedacinho da administração pública e colocou lá o Departamento da Polícia Federal subordinado ao Ministério da Justiça, ali é uma departamentalização funcional, no modelo burocrático mecanicista. Como ele poderia falar, né? O fato de nós termos, né, uma superintendência da Receita Federal em cada canto do Brasil é um exemplo de departamentalização geográfica. Estaria correto. Porque ele está pegando um fato isolado dentro da administração, o fato de ter uma superintendência em cada lugar do país. Agora, a administração pública brasileira, desde o Decreto-Lei 200/67, o seu título 5º, é uma administração gerencial. É uma administração matricial. Está lá muito claramente no Decreto-Lei 200/65, né, falando lá no título 5º, né, que os ministérios se encarregarão da supervisão, né, e que a administração orçamentária, financeira, as atividades devem estar organizadas na forma de sistemas, grandes sistemas. Então, o nosso Estado, desde 1967, vem adotando uma estrutura sistêmica, né? Agora, evidentemente que como a nossa administração passou por vários solavancos, crise econômica, né? Mudança de regime militar, depois para regime democrático, Constituição de 88, né? Uma crise atrás da outra. Então, na nossa administração, como eu já vi em questão de concurso, né, há resquício de todos os modelos de administração na administração pública. Então você ainda acha pedaços do Estado ainda que lembram o modelo burocrático mecanicista, e você acha alguns setores do Estado altamente gerenciais. Um Banco Central. Um Banco Central é altamente gerencial. Né? O Banco Central tem do bom e do melhor. Não é verdade? Né? Eu diria muito tranquilamente que ser presidente do Banco Central é mais importante do que, né, do ponto de vista simbólico, social, e até mesmo, né? Ser presidente do Banco Central é mais importante do que ser ministro de qualquer pasta. O único que talvez ombreia com ele é o ministro da Fazenda, mas nem planejamento. Né? Porque Banco Central, ele que é o grande, né? É o grande gestor do sistema financeiro nacional, tem um poder incomensurável, né? Tem sistemas de TI moderníssimos, acompanha em tempo real a movimentação dos bancos, né? Tem um sistema de transferência de reservas, né? Que permite os bancos fazerem operação em tempo real. Então o Bradesco, se ele quiser, ele manda R$1 bilhão para o Banco Itaú em menos de um segundo. É só dar uma ordem para o sistema de transferência de reserva do Banco Central. Você quer mais moderno que isso? Né? O Brasil é o primeiro país do mundo, né,
a permitir que você faça uma operação TED-DOC em menos de 15 minutos de uma conta de um banco para outro. Mas se bobear, a Suíça não faz isso até hoje, que é a terra dos bancos. Entendeu? Porque o Banco Central, justamente para o sistema financeiro funcionar, ele recebeu do bom e do melhor. Secretaria da Receita Federal do Brasil também recebeu do bom e do melhor, vive recebendo. Tem sistemas de TI, ReceitaNet, Siscomex, um sistema atrás do outro. Né? Para quê? Para aumentar a efetividade da arrecadação do Estado. Né? Agora, nós temos ainda na administração pública uma série de estruturas altamente burocratizadas. O que você me diz da FUNAI, Fundação Nacional do Índio? Caindo nos pedaços. O que você diz de boa parte da saúde desse país? Caindo nos pedaços, não é verdade? Né? Cheio de vícios administrativos. Né? Por quê? Porque a administração ela vai focando exatamente onde é prioridade dela, né? Onde há uma pressão social muito grande. Né? Por que o presidente Lula reformou em 2004, 2005 a Previdência? Porque tinha uma pressão enorme do Sindicato Nacional dos Aposentados em cima dele, né? E da Confederação Nacional de Aposentados, que tem assento no Conselho Nacional de Previdência Social. Uma pressão enorme nele, ele falou, não, então vamos reformar, arranca da autarquia INSS a competência para arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais da Seguridade Social e transfere MP 222 para o âmbito do Ministério da Previdência Social. E no ano seguinte, MP 258 tira desse ministério e transfere isso para a Receita Federal, e aí virou Secretaria da Receita Federal do Brasil, não é verdade? Então, veja, né? Foi tentou-se, os militares criaram o IAPAS para arrecadar as contribuições sociais, não deu certo, tinha muita falcatrua, o Lula tirou de lá, trouxe para o... Aliás, não foi nem o Lula, antes do presidente Lula, em 1990, fundiram o IAPAS com o INSS, continuou tendo desvio de verba, desvio de arrecadação, fraude contra o INSS, né? Eu falo, o administrador ele vai mexer até a hora que ele achar o caminho. Aí tirou de lá, criou uma secretaria no Ministério da Previdência, não deu certo, aí jogou na Receita Federal. Você pode reparar que você não ouve falar mais de escândalos. Não que os desvios não aconteçam, mas não naquela escala que acontecia. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma autarquia que tem uma fama maldita, meu amigo. Departamento de Trânsito. O Detran. Ó, já falei aqui, já os sorrisos aqui, né? Detran era o meu exemplo de organização burocrática em tempos gerenciais. Aí o que aconteceu? O governador Serra e o governador Geraldo Alckmin andaram mexendo do Detran. Primeira coisa, é uma autarquia, desvincularam da Secretaria de Segurança, que é a secretaria que tem dois órgãos muito importantes, Polícia Civil do Estado de São Paulo e Polícia Militar do Estado de São Paulo, desvinculou e jogou isso para ser vinculado na Secretaria do Planejamento do Estado. E a última que eu soube de colegas que trabalham lá é que ele andou retirando os delegados e investigadores, todos que eram da Polícia Civil, de dentro do Detran, fazendo uma limpa. Não quer mais dividir a receita. Deixa para lá. Né? Então, e hoje muita coisa aqui em São Paulo a gente consegue já fazer eletronicamente em casa, porque o Detran vem implementando todo um sistema de TI gerencial e está cada vez melhor. Não é verdade? Né? Mas por quê? Porque o Estado de São Paulo precisava resolver um problema de arrecadação, um problema sério, né? de vícios administrativos. Então, por isso, o Estado agora parou e olhou para o Detran e falou, sua vez, vamos fazer uma reforma, vamos mexer nesse negócio aí. Né? A saúde, você deve estar vendo quantos... Né, agora, momento de eleição, quantos políticos vêm falando de saúde, alguns falando, olha, porque nós fizemos isso na saúde, fizemos aqui. Por quê? Porque a saúde virou o patinho feio da nação nos últimos 10 anos. Era a Previdência, agora a saúde é o patinho feio, então os administradores vão focar lá. Tudo bem? Agora que você já viu tudo isso, vamos voltar para as questões? Vamos lá, questão 7. Olha o quadro lá. Ao lidar com a departamentalização, é correto supor que o gerenciamento de projetos é inviável em ambiente matricialmente estruturado? B. Cada nível hierárquico comporta não mais que um tipo de departamentalização? C. Formas tradicionais de departamentalização estimulam a comunicação horizontal? D. No âmbito da administração pública, é inviável a adoção de estruturas inovativas? E
Estruturas matriciais não se caracterizam pelo prestígio ou unicidade de comando? Questão boa, hein? 25 segundos aí para você responder. Vocês sabem a resposta. Eu sei que você sabe. Tudo bem com a resposta? É a E. Estruturas matriciais não se caracterizam pelo prestígio ou unicidade de comando. Né? Minha amiga, dá um foco lá aqui no quadro, um minutinho, por favor. Olha o modelo aí do FAIOL, departamentalização por função, burocrático mecanicista. Repara que 2 departamentos estão subordinados a 1. 2 departamentos estão subordinados a 1. Podia ter 3, 4 subordinados a 1. Isso aqui é unidade de comando. Apenas um comanda os que estão abaixo. Né? Tá certo? Quem está abaixo responde apenas um. Esse é o modelo burocrático mecanicista. Né? O examinador é tão danado que ele colocou unicidade de comando. Agora, dá uma olhada no modelo matricial. Foca aqui, minha querida, por favor. Nesse outro quadro. Olha o matricial, olha. Cadê a unidade de comando aí? Né? Então, essa é a resposta correta. Agora vamos voltar para as questões, olha lá as outras, né? Gerenciamento de projetos é inviável no ambiente matricialmente. Olha, a definição está no seu caderno. Departamentalização matricial, combinação de função com projeto ou produto. Então já a própria definição de matricial já desmentiu a A. B, cada nível hierárquico comporta não mais que um tipo de departamentalização. Isso é besteira. Eu posso ter uma departamentalização por produto, posso ter uma departamentalização por projeto, mesmo nível hierárquico. C, formas tradicionais de departamentalização. O que é tradicional, gente, para nós aqui? É sempre o burocrático mecanicista, em administração geral, hein? Em administração geral. Em pública é outra coisa a palavra tradicional, não tem nada a ver com isso. Lá é patrimonialista, né? Então, se é burocrático mecanicista, ela não estimula a comunicação horizontal. O burocrático mecanicista, né, é um modelo verticalizado, então ele estimula a comunicação de cima para baixo. Né? E D no âmbito administrativo. Então, olha, todas essas que aparecem dizendo, na administração pública não se aplica a gestão de pessoas. Tem o Programa Nacional de Gestão Pública, né? Da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Né? Não se aplica a gestão de competências à administração pública. Na Secretaria de Recursos Humanos tem programa de gestão de competências para os recursos humanos da administração pública federal, né? Às vezes vem lá, não se aplica a novas tecnologias, não se aplica a sistema de TI, não é recomendável, todas estão erradas. Sempre que aparecer isso se referindo à administração pública, está sempre errado. Você vai ver, são até muito óbvias, né? Vamos para a 8ª. Pensar em uma estrutura organizacional, importa saber que as seguintes afirmativas são corretas, exceto... Né? Então ele quer errada. Novamente você põe lá, incorreta, né? Em organizações que operam em ambientes instáveis, acho que você já viu esse tema hoje, se impõe, em nome da eficácia, um desenho organizacional orgânico, mais flexível e capaz de se reprogramar. B. Organizações que adotam um desenho organizacional burocrático mecanicista refletem uma estratégia mutante, emergente e proativa. C. Uma arquitetura organizacional adequada é aquela que permite alinhar a estratégia a seus elementos essenciais, estrutura, processos, recursos humanos, sistemas informacionais. D. Em organizações que operam em ambientes estáveis, se impõe em nome da eficiência um desenho organizacional burocrático mecanicista, mais rígido e programável. E E. Organizações que adotam um desenho organizacional burocrático mecanicista preservam uma estrutura rígida e verticalizada. A essa você responde com o pé nas costas. 25 segundos. E veja que o nosso mundo é binário, gerencial, mecânico, burocrático, mecânico, cientista, toda hora.
Tudo bem com a resposta? Organizações que adotam a B, Brasil, deram aqui a B, meu amigo, você que está nos assistindo. Organizações que adotam desenho organizacional burocrático mecanicista reflete uma estratégia mutante, emergente e proativa. Isso é uma tremenda besteira, né? A organização burocrática mecanicista, ela é rígida, conservadora e reativa, né? Reativa, ela não é proativa. Proativa é quando tem planejamento estratégico, tático, operacional, né? Então isso é uma besteira. Agora, para você que está nos assistindo, para vocês que estão aqui também, né? Orgânico, né? Ele fala, em organizações que operam ambientes instáveis, se impõe, em nome da eficácia, um desenho organizacional orgânico, ficou até feio, organizacional orgânico, mais flexível e capaz de se reprogramar. Orgânico é o nome que os gestores de recursos humanos gostam de utilizar para as organizações. Aliás, o termo organização, ele é muito utilizado justamente porque o pessoal de RH gosta da palavra organização porque lembra organismo vivo. E a empresa é formada por gente. Então, né, isso acaba dando uma relevância, um destaque especial para o aspecto humano. Né? Naturalmente, o gestor de recursos humanos é um homem de visão humanista. Né? É um homem ou uma mulher de visão humanista. Agora, o resto, né, a C... Uma arquitetura organizacional adequada é aquela que permite alinhar as estratégias, seus elementos essenciais, estrutura, processo, recursos humanos, sistemas informacionais, aquela que é sempre ampla, que eu falo para vocês, né? Se ele pedisse é correta, ela que seria correta, porque ela é mais ampla, né? D, em organizações que operam em ambientes estáveis se impõe, em nome da eficiência, o desenho burocrático mecanicista. Por isso que nós tínhamos o burocrático mecanicista pré-Segunda Guerra Mundial, tá certinho, e organizações que adotam desenho organizacional burocrático mecanicista preservam uma estrutura rígida e verticalizada. Você já sabe disso de cor e salteado. Vamos para, né? Fala, meu querido. Não. O orgânico é humano. O colega perguntou, sempre falava, burocrático mecanicista nunca é orgânico? Não. Não. Burocrático mecanicista, ele não é orgânico. Eu vou te responder agora de outra forma mais precisa. Ele é mecânico. Ele é máquina. Né? Burocrático mecanicista, o nome já está dizendo. Ele é máquina, ele é mecânico. Orgânico vem dessa abordagem humanista, né? Que proliferou muito durante o movimento do desenvolvimento organizacional, né? O que é uma organização? Um conjunto de várias pessoas que atuam, né, de forma integrada, que interagem para resolverem problemas, apresentarem soluções que sozinhas não conseguiriam fazê-lo. Né? Todas as definições que você vai encontrar dos teóricos de recursos humanos, tratando, né, da organização, você vai ver sempre que o foco é no elemento humano. Existiu uma escola, uma corrente, que tentou alinhar, combinar os dois. Tentou combinar o burocrático mecanicista com o orgânico, né? Lógico que veio depois dessa abordagem humanista, tentando dar uma ênfase, não, mas as máquinas, os departamentos, o organograma, essas coisas são importantes. É a escola estruturalista. A escola estruturalista. Então a estruturalista, ela valoriza muito o ser humano sem esquecer dos departamentos. Tá certo? Então tá aí, para você saber de onde vem esses termos, né? Vamos para a próxima. Questão 9. Olha, essa questão aqui é por interpretação. Por interpretação, né? Ultrapassada a fase do planejamento estratégico, impõe-se a execução dos planos, oportunidade que caberão ao coordenador as seguintes incumbências, exceto a. Planejar o desenvolvimento das atividades estruturantes. B. Promover a compatibilização entre as diversas tarefas. C. Controlar e adequar prazos. D. Rever e alterar a fundamentação estratégica adotada. E E. Prever e prover soluções. Aí 20 segundos para você responder. Questão inteligente.
Tudo bem? Qual é a resposta certa? Opa, que beleza, hein? Já foi no ponto, né? Olha só, né? Ultrapassada a fase do planejamento estratégico. Já foi ultrapassado. Né? Impõe-se a execução. Ele vai executar. São os dois termos chaves, né? Ultrapassado o planejamento estratégico, né? Impõe-se a execução. Oportunidade caberão ao coordenador. Não interessa que esse é coordenador, interessa que ele vai executar. Foi ultrapassado o planejamento. Se ele vai executar e foi ultrapassado o planejamento, é óbvio que a única coisa que ele não vai fazer aqui é rever e alterar a fundamentação estratégica. O resto não interessa, ele vai fazer tudo. Né? Planejar o desenvolvimento das atividades estruturantes. Ele vai organizar as atividades. Né? Promover a compatibilização entre as diversas áreas. Por isso que ele chama-se coordenador. O coordenador faz isso, compatibiliza diversas áreas. Diversas tarefas. Controlar e adequar prazos, certo? Né? O papel dele fiscalizar, né? Coordenar, adequar prazos. Prever e prover soluções, naturalmente, né? Agora, a fundamentação estratégica não. Tá certo? Tudo bem? Cuidado, eu não falei que planejamento estratégico não é revisto. Ele é revisto, primeiro, periodicamente, e segundo, em momentos de crise, ou de fortes mudanças. Então, toda vez que eu tiver uma mudança no mercado, eu tenho revisão de planejamento estratégico. Isso é o mais comum. O cenário está mudando, a gente revê planejamento estratégico. Né? Agora, o que eu estou dizendo é que neste contexto desta questão, ele já deu o cenário de cara. A ESAF gosta de fazer isso. Né? É ultrapassado o planejamento. Particípio, já colocou num passado fechado. Já. Agora impõe a execução. Tem que executar. Então, é a D. Tá certo? Questão 10. Em um ambiente organizacional onde se pratica gestão por competências, é correto afirmar que A. A competência flui naturalmente pelo simples exercício das funções atribuídas ao cargo. B. Os processos de recrutamento e seleção tendem a se tornar mais subjetivos. C. O mapeamento dos cargos é feito de forma a atender os objetivos da organização. Se errar, vai apanhar. D. Investir em treinamento se torna desnecessário, que todos são competentes e os salários são mais elevados que a média do mercado. Qual é a resposta certa? É a C, não é verdade? O mapeamento dos cargos é feito de forma a atender o quê? Aos objetivos da organização. Essa é aquela dica, né, que eu dei para você e que você vai encontrar em várias questões aí, né? Tá certo? Então tá aí, né? O que interessa é a organização. Claro, competência flui naturalmente é uma besteira, né? Senão precisaria gestão de competências, né? B, processo de recrutamento e seleção tende a ser objetivo. Que objetivo? O objetivo da organização, né? Alinhado aos objetivos da organização. A D, então, uma excrescência, né? Deming, treinamento, né? E E, até hoje eu não entendi para te responder a verdade, né? Eu não sei o que quer dizer com isso, não. Eu acho que é muito chá de cogumelo que o examinador tomou e colocou isso. Porque é um negócio pendurado, né? Os salários são mais elevados, tá no hiperespaço flutuando, né? Tá certo? Me lembra aquele livro do Freeman Dyson. Vamos deixar para lá. 11. Ao adotar o estilo de liderança da teoria Y, um gestor de pessoas, questão também 2009, né, do Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, né, para o especialista em políticas públicas, é um cargo de executivo isso aqui, né? Estimula a criação de várias equipes de trabalho, fazendo questão de presidir todas elas. B. Não se furta a usar o poder da autoridade para resolver um conflito se necessário. C. Como principal instrumento motivacional, vale-se de punições e recompensas salariais, ou recompensas salariais. D. Estimula o desenvolvimento de competências, já que boa parte dos indivíduos não se interessa por todos os aprendizados. E E. Ao mesmo tempo em que empodera os indivíduos, enriquece suas tarefas e centraliza decisões. Questão inteligente, pode responder. Simples e inteligente. 20 segundos. No simulado? Você fez? Ótimo. Qual a resposta? Qual? C. Não, é bola. Essa é aquela questão que você tem que eliminar. Não é? É aquela que eu falei para você, a menos errada. A menos errada. Então tá, ao adotar o estilo de liderança, a teoria Y. McGregor, né?
O que é que dizia a teoria Y? O trabalhador gosta de assumir responsabilidades, a criatividade do trabalhador é fundamental para o sucesso da organização, e trabalhar é tão natural quanto brincar e descansar. Né? Agora vamos ver as alternativas, né? Estimula a criação de equipes de trabalho, isso aqui é teoria Y, mas fazendo questão de presidir todas elas é autoritário, burocrático, mecanicista. Líder autoritário é o líder burocrático, mecanicista. C. Como principal instrumento motivacional, vale-se de punições e recompensas. Punição, burocrático, mecanicista. Punição, líder autoritário. Líder autoritário é burocrático, mecanicista. D. Estimula o desenvolvimento de competências. Está certinho. Já que boa parte dos indivíduos não se interessa por novos aprendizados. Está chamando o trabalhador de preguiçoso, vagabundo, malandro, pilantra, safado, encostado. Isso é burocrático, mecanicista. É teoria X. Né? Jamais não, né? Eu parto do pressuposto que a criatividade é fundamental, que ele quer aprender, né? E assim por diante. Eu sempre parto do pressuposto que ele quer progredir, né? E, ao mesmo tempo em que empodera os indivíduos, o empowerment, está delegando o poder de tomar decisão, enriquece suas tarefas, centraliza decisões. Bom, isso aqui é um paradoxo, né? Ou você delega ou você centraliza, né? Se você conseguir fazer os dois, explica que remédio que você toma que eu quero saber, né? Entendeu? Isso aí não existe, né? Então sobrou o quê? Não se furta a usar o poder da autoridade para resolver um conflito. Muito sábio examinador ainda, se precavendo, colocou ainda no final, se necessário. Quer dizer, não é porque eu sou um líder democrático, liberal, que tudo pode. Pode o Katsu, né? Pode até onde eu acho que pode, não é? Entendeu? Né? Então, né, não vou deixar de usar a minha autoridade se for necessário. Olha, lembra com quem você está falando. Lembra em que situação você está, né? Você não está na tua casa. Né? Então tá aí o 11. Olha que questão inteligente. Muitas questões de exaf serão assim, né? Elemento básico para a interação social e o desenvolvimento das relações humanas, a comunicação desempenha um papel fundamental para a efetivação de planos e programas em qualquer ambiente organizacional. Por isso mesmo é correto afirmar que a comunicação deve se prestar à defesa incondicional da organização, sem levar em conta os interesses de seus diversos públicos, internos e externos. B. Em organizações com fins lucrativos, a comunicação mercadológica deve ser priorizada em detrimento das comunicações institucional e interna. C. O planejamento estratégico de comunicação deve considerar a cultura organizacional como fator determinante dos procedimentos a serem adotados. D. A comunicação organizacional deve ser levada a efeito exclusivamente para especialistas da área, de preferência lotados em uma assessoria vinculada à alta gerência. E E. Por não disponibilizar de bens e serviços ao mercado, as organizações públicas propriamente ditas devem apenas se preocupar com a comunicação interna. Questão muito fácil, bem tranquila, 20 segundos para você responder. Qual a alternativa? Naturalmente, não é? O planejamento estratégico, comunicação deve considerar a cultura organizacional como fator determinante nos processos a serem adotados. É ampla, é precisa, né? E toda a entidade, quando ela vai estabelecer, né, a comunicação, ela vai sempre tentar refletir sua cultura organizacional. Você vê as campanhas do Bradesco, né? Você bateu o olho só na cor da propaganda, você já sabe que é do Bradesco. Não é isso, né? E isso tanto interna como externa, como institucional, né? Agora, é uma besteira, a comunicação deve se prestar à defesa incondicional da organização? Nunca. Seria chamar o público de ingênuo, né? B. Em organizações com fins lucrativos, a comunicação mercadológica deve ser priorizada em detrimento da comunicação institucional e interna. Eu gostaria de saber como é que uma organização consegue sobreviver sem comunicação interna, né? Deve ser telepatia, né? Mas assim mesmo é uma comunicação interna, né? D. A comunicação organizacional deve ser levada a efeito exclusivamente por especialistas, esquece, né? E E. Por não disponibilizar bens e serviços ao mercado, organizações públicas propriamente ditas devem apenas se preocupar com a comunicação interna, o que é uma besteira, porque nós temos aí várias campanhas institucionais. Campanha institucional é aquela que busca construir a marca, a imagem da entidade, né? BNDES, né? O BNDES está atrás da indústria, está atrás do desenvolvimento, do emprego. Que produto que ele está vendendo? Nenhum. É uma comunicação institucional do BNDES. Tá certo? Né? Questão 13.
No campo da gestão da informação e do conhecimento é correto afirmar que... Vocês sabem a diferença entre tácito e explícito? Então tá bom, então pode responder. Vamos lá, né? No campo da gestão da informação e do conhecimento é correto afirmar que A. O conhecimento tácito pode, no todo ou em parte, ser explicitado. B. Classifica-se como conhecimento tácito, conhecimento disponível em livros, revistas e outros meios de fácil acesso. C. Todo conhecimento explícito tende a se transformar em conhecimento tácito. D. A gestão do conhecimento está voltada prioritariamente para o trato do conhecimento explícito. E E. A gestão da informação está voltada prioritariamente para o trato do conhecimento tácito. 25 segundos. Hoje nós estamos afiando o facão. Tudo bem? Qual é a resposta? É isso mesmo, é o A. Né? Foi por exclusão, né? Foi por exclusão. B, classifica-se como tácito conhecimento em livro e revista, isso está errado. C, todo conhecimento explícito tende a se transformar em conhecimento tácito. Como eu gostaria que aquelas fórmulas de matemática financeira se transformassem em conhecimento tácito, não é? Está difícil. D, a gestão do conhecimento está voltada prioritariamente para o tratamento do conhecimento explícito. Isso não é verdadeiro, né? Porque você pretende transformar esse conhecimento em habilidades e aí tem que se tornar tácito, né? E, a gestão da informação está voltada prioritariamente. Se é informação, tem que ser explícita. Porque a informação é explícita. Conhecimento não. Conhecimento pode ser tácito ou explícito. Né? Só o fato do conhecimento poder ser tácito ou explícito, a D já ficou inválida. Então, o que sobrou? O conhecimento tácito pode, no todo ou em parte. Olha, isso é um examinador precavido, hein? Né? Antirrecurso, método antirrecurso. Ser explicitado, pode, não quer dizer que vai, né? Então tá aí, questão 13, questão 14, também 2009. Como ação administrativa, um mecanismo de controle será considerado eficiente e correto C. Possuir caráter eminentemente repressor, alternativa A. B. Permitir identificação de desvios positivos. C. For levado a efeito ainda que seu custo supere o do objeto controlado. E D. For censitário, quando poderia ser por amostragem. E. Evitar o uso de padrões físicos, prestigiando apenas os monetários. Então está aí 20 segundos para você responder. Muito tranquila a questão. Tudo bem? Ele quer a correta, né? E aqui só vai funcionar o mecanismo de a menos incorreta. Novamente. Você viu que numa mesma prova, várias vezes adotamos essa técnica, né? Várias vezes. Né? A maioria das questões era burocrático de um lado, gerencial do outro. Né? Uma ou outra lá, os objetivos, que nós vimos uma, né? E a técnica aí da menos incorreta, que é a correta. Qual é a correta? Brasil, né? Brasil. Como ação administrativa, o mecanismo de controle será considerado eficiente, correto. C. Possui caráter repressivo? Não, repressor jamais, porque é burocrático mecanicista. Nós estamos falando hoje, no presente, né? C. For levado a efeito ainda que seu custo, né, supere o do objeto controlado. Sempre que tiver uma coisa que a fiscalização é mais cara, você esquece. Porque o controle é mais caro porque isso fere a economicidade.
né? Isso vale tanto na administração pública, artigo 70, como vale na administração privada também. Nenhum administrador, né, vai gastar dinheiro para fiscalizar aquilo que vai se tornar mais caro fiscalizar. Então, às vezes a pessoa fala, mas aqui, por que não controla isso aqui, meu amigo? Porque o custo do controle ia elevar os nossos custos lá para a estratosfera. Então, esquece, né? Eu estava numa sala de aula outro dia e colocaram lá uma plaquinha assim, por favor, não deixe material, né, na cadeira, né, para guardar o lugar. Aí alguém falou assim, mas, né, isso aqui é para ser ignorado, né? Ninguém fiscaliza mesmo. Eu falo, bom, mas se vocês quiserem que fiscalize, a escola fiscaliza. Só que você tem que entender que isso vai gerar um acréscimo na mensalidade, né? Porque os custos têm que ser compartilhados. Então tem coisas que não se fiscalizam porque o custo seria proibitivo, né? Se alguém passar e ver, né, que a pessoa fez, aí naquele momento ela fiscaliza, né? Tá certo? Vamos voltar lá para a questão, por favor, né? Foco na questão. Possui caráter C é errado, já viu. O C também fere a economicidade. O D é ótimo, né? For censitário quando poderia ser por amostragem, né? Então, pode ser censitário quando poderia ser por amostragem. Não trabalha aqui, recenseamento trabalha com o quê? Trabalha com amostra. Então, se é censitário, está trabalhando com amostra, é um conceito de estatística, né? Então, esse é novamente um paradoxo. É impossível existir isso. E evitar o uso de padrões físicos prestigiando apenas os monetários. Está errado, né? Porque eu posso utilizar também padrões físicos, como hoje eu utilizo na administração pública. Pergunta, menina. Claro que eu explico para a Lilian. Então, foco aqui no professor, que o professor vai explicar. Olha só, né, Lilian? Tácito é aquilo que é subentendido. Tácito é aquilo que é subentendido. Eu não falo, eu sei fazer. Né? O mestre às vezes sabe fazer, né? O profissional, ele sabe fazer aquela atividade. Aí você pergunta para ele, né? Como é que faz? Ele vai parar meia hora para pensar. Como é que eu explico isso para ela? Como é que eu explico isso para ele? Né? Isso é tácito. Né? E expresso ou explícito é aquilo que está escrito ou aquilo que é falado com clareza, tá certo? Lembre-se disso. As palavras tácito e expresso, elas costumam aparecer em concursos, ou associadas ao conhecimento, ou associadas à ética. A ética é um conjunto de normas que orientam o comportamento. Ela é tácita quanto não precisa ser dita. Então, por exemplo, você está na sala de aula aí, Lilian, em Dayatuba, né, lugar que eu gosto muito, Campinas, logo eu estarei aí, né, e na região. Então, veja, você está na sala de aula, chegou o intervalo, todo mundo levanta e vai embora. Ninguém fica guardando seus pertences, porque aceitam tacitamente, implicitamente, o tácito é sinônimo de implícito, que não pegar objeto alheio é uma norma correta. Agora, você viu que às vezes tem uma plaquinha lá, não colocar os pés na parede. Isso é expresso, é explícito, né? Então essa é a diferença entre tácito e explícito. Por isso que na questão, né, vou voltar um pouquinho lá na questão 13, né, o conhecimento tácito é aquele que está implícito, né? É aquele que eu conheço, pode, não quer dizer que vai, no todo ou em parte, ser explicitado. Então você pega às vezes um grande chefe de cozinha, né, ele te ensina a cozinhar, mas nem sempre ele vai conseguir ensinar para você a maestria dele, porque, né, tem coisas que ele faz intuitivamente, né, e é difícil você traduzir a intuição em palavras, né, tá certo? Então está aí, né, questão 13, questão 14, e agora vamos para a questão 15, né? Reduzindo cada vez mais o lapso que vai da ficção à realidade, o avanço tecnológico, bom, eu tenho que ler lá mesmo, ali que eu não vou enxergar, né? Tá, todos impacta. No campo das organizações é correto afirmar que é a correta, o desenvolvimento da robótica interessa mais as organizações industriais e menos agropecuária ou de serviços. B, em um país como o Brasil, dado a rigidez da legislação, as relações de trabalho são pouco afetadas pela incorporação de novas tecnologias.
C, o domínio ferramental tecnológico por si só é suficiente para garantir a empregabilidade do indivíduo. D, as organizações virtuais se valem da tecnologia para unir pessoas, ideias e bens sem, todavia, ser necessário reuni-los em um mesmo espaço físico simultaneamente. E a incorporação de uma nova tecnologia garante o alcance dos melhores resultados em comparação com os que seriam obtidos caso a tecnologia anterior fosse mantida. Questão fácil. 20 segundos para a resposta. Ok? Tem uma resposta? Não, não é. É dado. É dado. Explico, né? Aqui está correta, está tranquila. As organizações virtuais se valem da tecnologia para unir as pessoas, ideias e bens, sem todavia ser necessário reuni-los no mesmo espaço físico, a internet, né? Menção claramente à internet, à teleconferência, videoaula, ensino à distância, né? Agora, os outros, é uma besteira, o desenvolvimento da robótica interessa mais a indústria e menos a agropecuária e serviços, besteira, a agropecuária e serviços estão muito interessados em todo o desenvolvimento tecnológico. Na área de serviços, a automação bancária foi uma das primeiras automações desse país, no Brasil, né? Desde 68, segundo um moço que ele entende um pouquinho disso aí, que eu estava lendo um texto dele, chamado Bill Gates. B, em um país como o Brasil, dado a rigidez da legislação, as relações de trabalho são pouco afetadas à incorporação de novas tecnologias, isso é uma besteira. O ambiente de trabalho brasileiro já foi completamente reestruturado, alterado pela incorporação de novas tecnologias, as empresas nossas cada vez mais automatizadas, né? C, o domínio ferramental tecnológico por si só é suficiente para garantir a empregabilidade. Empregabilidade é o aspecto que o indivíduo permanece empregável, desejável pelo mercado de trabalho. Isso é uma besteira, tem milhares de pessoas muito bem qualificadas que têm dificuldade de colocação no mercado. Não basta o domínio tecnológico, né? Pessoas muito competentes, diga-se de passagem. E a incorporação de uma nova tecnologia garante o alcance dos melhores resultados? Não, não garante. Não garante. Não garante. E aí eu vou utilizar um texto do pessoal de sistemas de tecnologia da informação. Eles vão dizer o seguinte, né, o pessoal da área de TI. Um sistema de tecnologia da informação, ele é bom quando ele atende às necessidades da organização. Um bom sistema de tecnologia da informação não precisa ser o mais caro e muito menos o mais sofisticado. O que é o objetivo central dele é atender às necessidades da organização. Se eu montar um sistema de tecnologia da informação, uma arquitetura com computadores obsoletos, softwares mais antigos, mas se ela atende às necessidades da minha organização, ela é perfeita. E traz ainda, né, como adicionar um custo baixo, porque tecnologia nova é sempre caro, né? Então, por isso que a E está errada. Agora vamos para a ANA, a Agência Nacional de Águas, também aí nós temos aí, se não me engano, 11 questões aí, né? Também, nível superior, prova boa, olha só, começando a prova com Elton Maio, né? E eu já estava achando que o Elton Maio estava sendo esquecido nessa época e veio, pum, né? Questão com Elton Maio, lá o examinador ficou com saudades. A Escola das Relações Humanas, mas por que o senhor achou, professor, que ia demorar para cair? Porque o Elton Maio é mais batido do que carne de segunda, meu filho. Já caiu em tudo que é concurso público, né? Desde a época, né, da autarquia, os 12 apóstolos, até hoje, né? Que Jesus estava fazendo contratações, então já caía Elton Maio lá, né, na Galileia, né? Então é muito batido Elton Maio. Mas a questão é bem simples. A Escola das Relações Humanas diferencia-se por ideias centrais das quais originaram-se críticas implacáveis contra o homo econômicos,
modelo elaborado pela escola clássica. Analise as afirmações abaixo e selecione a opção que representa o resultado de sua análise. 1. Na escola das relações humanas, o homem é apresentado como um ser que não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas. 2. Na escola das relações humanas, o homem não é condicionado pelo sistema social e sim pelas demandas biológicas. E 3. O modelo da escola das relações humanas é o homo complexus, devido à complexidade das suas necessidades. 20 segundos para você responder isso aí. Tudo bem? Vamos analisar uma por uma? Na escola das relações humanas, o homem é apresentado como um ser que não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas. Certo ou errado? Certíssimo, né? Era uma crítica à escola mecanicista. 2. Na escola das relações humanas, o homem não é condicionado pelo sistema social e sim pelas demandas biológicas. Besteira, não tem esse biologismo na escola das relações humanas. E 3, o modelo da escola das relações humanas é o homo complexus devido à complexidade de suas necessidades. Certo ou errado? Errado. Este homo complexus é um homem complexado que está precisando de uma terapia, né? Uma terapia forte, intensiva, então está aí a resposta, né? Então, começando a nossa primeira questão, relações humanas. Questão 2. Ixi, essa é uma questão quilométrica, eu dividi em 2 slides, né? Quando começa a dividir em 2 slides, meu amigo, minha amiga, é porque a questão tem 3 metros de comprimento, né? O reflexo do exercício da liderança é o resultado alcançado pelo líder em relação às pessoas que influencia. Para o líder que ocupa uma posição formal dentro da organização, é um desafio identificar o estilo de liderança que deve aplicar a cada uma das circunstâncias que vivencia no cotidiano. Considerando o contexto de liderança, selecione a opção correta. A. Na divisão do trabalho, o líder autocrático determina a tarefa de cada um e cada qual escolhe seu companheiro de trabalho. Na liderança democrática, o grupo decide sobre a divisão do trabalho e sobre o parceiro de cada um. B. Na programação dos trabalhos, tanto o líder democrático como o liberal não interfere de nenhuma forma nas decisões do grupo. C. As características comportamentais predominantes dos subordinados do líder liberal e do líder democrático são similares quanto à escolha do que fazer e quando fazer. D. O volume dos resultados produzidos pelo exercício da liderança autocrática é maior, porém a frustração e a agressividade também. E E. Grupos submetidos a lideranças liberais e democráticas tendem ao individualismo e a ignorar o líder com o passar do tempo. Questão inteligente. – 20 segundos aí para você analisar. Fala que é fácil que eu quero ouvir isso. Vamos lá repassar quais ele quer a correta, né? Então vou dar uma repassada. A, ele quer a correta. Na divisão do trabalho, o líder autocrático determina a tarefa de cada um e cada qual escolhe seu companheiro de trabalho. Na liderança democrática, o grupo decide sobre a divisão de trabalho e sobre o parceiro de cada um. B. Na programação dos trabalhos, tanto o líder democrático como o liberal não interferem em nenhuma forma nas decisões do grupo. C. As características comportamentais predominantes subordinados do líder liberal e do líder democrático são similares quanto à escolha do que fazer e quando fazer. D. O volume dos resultados produzidos pelo exercício da liderança autocrática é maior, porém a frustração e a agressividade também. E E. Grupos submetidos a lideranças liberais e democráticas tendem ao individualismo e a ignorar o líder com o passar do tempo. Qual é a resposta? Oh,
Ótimo! Parabéns! Eu aqui ouvi aqui, meus amigos e amigas. Por exclusão é AD. Parabéns, é isso mesmo, por exclusão. Essa é a técnica, né? Porque olha lá, ele quer a correta. Na divisão trabalho líder autocrático, né? Que mão pentelha. Pronto, né? Na divisão do trabalho líder autocrático determina a tarefa de cada um e cada qual escolhe. Cada qual não escolhe nada. Tá me entendendo? É líder autocrático. Não escolhe nada. Ele escolhe por você. Já está escolhido, né? B. Na programação dos trabalhos, tanto o líder democrático como o liberal não interfere em nenhuma forma. Isso é uma besteira. Interfere sim. Interfere sim. C. As características predominantes, as características comportamentais predominantes dos subordinados do líder liberal e do líder democrático são similares quanto à escolha do que fazer. Já está errado aí. Não são similares nada. No líder democrático, quem escolhe é o líder. A diferença é que ele consulta o subordinado. E no liberal, aí sim, ele delega para o subordinado. Então esquece, né? E. Grupos submetidos a lideranças liberais democráticas tendem ao individualismo e ignorar o líder com o passar do tempo. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Não tem teoria que corrobora isso. Agora, a D é a menos pior, embora ela contraria a teoria predominante. É isso mesmo que eu disse. Ela contraria a teoria predominante. Mas ela não é um absurdo, né? O volume de resultados produzidos pelo exercício da liderança autocrática é maior. Está violando o que dizia o Shasta Barner, está violando o que dizia o Elton Mayo, o que dizia toda a escola comportamental, Chris Argyris, McGregor, todos eles, né? Porém, a frustração e a agressividade também. Mas como ela não é uma aberração como as outras, então ela é a correta. Foi aquele método que nós já vimos várias vezes, assim, de eliminar, né? E pegar a menos pior, né? Questão 4. O examinador estava inspirado, né? Para fazer esse tipo de questão na prova, né? Considerando o contexto de tomada de decisão e solução de problemas, analise as afirmações que se seguem e selecione a opção que representa a conclusão em sua análise. 1. A tomada de decisão é diferente da solução de problemas porque, às vezes, para solucionar um problema é preciso tomar mais de uma decisão. 2. O processo de tomada de decisão é o processo de selecionar um curso de ação entre várias alternativas. E 3. Um problema é algo que acontece fora do que é esperado ou estabelecido. É um termo técnico usado especificamente para situações que envolvem perdas, diferentemente das situações cujo ganho, cujo termo é oportunidade. 25 segundos para você responder ela. Tudo bem? Vamos lá? A tomada de decisão, né, que representa as conclusões de sua análise. Então, ele quer a correta. A tomada de decisão é diferente da solução de problemas, porque, às vezes, para solucionar um problema, é preciso tomar mais de uma decisão. Correto ou errado? Está correto. Às vezes, para você solucionar um problema, você precisa de muitas decisões, né? O processo de tomar decisão é um processo de selecionar um curso de ação entre várias alternativas, naturalmente, né? E a última, um problema é algo que acontece fora do que é esperado ou estabelecido. É um termo técnico usado especificamente para situações que envolvem perdas, diferentemente das situações que envolvem ganho, cujo termo é oportunidade. Tá meio esquisito isso aí, não tá não? O problema é algo que acontece fora do que é esperado. Como seria bom se fosse só quando é fora do que é esperado, né? Verdade, né? Às vezes ele acontece exatamente dentro do que é esperado,
E você não consegue resolver tão fácil, né? Você já espera o problema, mas o problema é maior do que você imagina, né? Então está aí a questão 4, né? Questão de raciocínio. Raciocínio. Qual é a teoria que está por trás disso aí? Né? Basicamente nenhuma. O 5 está falando sobre PMBOK. Embora eu não falei nada sobre isso, mas você sabe resolver ela. O que é o PMBOK, Project Management Book of Knowledge? Olha que bonito, né? O PMBOK é, na realidade, um manual que ele orienta a gestão de projetos em 9 áreas diferentes. Prazos, custos, recursos humanos, contratos. Eu posso dizer de uma maneira muito simples que PMBOK é uma gestão qualidade total de projetos. E uma das orientações que o PMBOK vai estabelecer é a estruturação de um escritório de gestão de projetos, o Project Management Office, que vai ser responsável desde o início do planejamento do projeto, a implementação do projeto e a fiscalização do projeto, né? Nós vamos ver uma outra questão falando sobre isso. Olha, achei um bom resumo disso também lá no Wikipedia. Colocaram o resumo bem feitinho, eu li o resumo, está bem organizado, está as áreas lá. Vale a pena dar uma olhada, né? Vale a pena dar uma olhada em PMBOK. Essa história do gerenciamento de projetos começou nos anos 50 com um gerente de projetos da Marinha Norte-Americana que estava planejando a construção de um submarino atômico. E ele queria que esse submarino atômico saísse com erro zero. Então, ele estabeleceu esses padrões de excelência que vieram sendo aprimorados. Certamente você, se não administrou projetos, já deve ter visto algum Discovery da vida, a preocupação, né, com aquele famoso triângulo de projetos. Custos, tempo e riscos. Né? E aí está lá o locutor dizendo, né, em off, né? Está dizendo, olha, se o edifício não ficar pronto até o final do verão, eles terão que esperar só o verão seguinte para terminar o projeto, porque no círculo polar só dá para trabalhar isso. E mais um inverno sem trabalhar significa expansão no prazo, nos custos e aumento dos riscos do fracasso do projeto. Então, está aí um pouquinho. Mas faça a questão aí que você sabe fazer. Quer ver? As áreas que compõem o conjunto de conhecimento sobre gerenciamento de projetos são 9. Para essas 9 áreas, o PMBOK propõe um agrupamento de processos em função da natureza. Entre as opções abaixo, selecione aquela que enuncia corretamente os grupos de processos de gerenciamento de projetos. 20 segundos, você sabe a resposta. Primeira aula nós vimos isso. Matou a resposta, né? Alternativa A. Por que A? PDCA. A é PDCA. Eu já falei para vocês. Na hora que você vir PDCA também na tua questão, já vou ser menos enfático. 90% de ser o PDCA. Plano do Check and Act. Planejamento, implementação, execução, né? Fiscalização e correção e aprimoramento. 90% de chance de ser o PDCA. Olha, corrigindo aí questões aos montes, analisando questões aos montes. Eu acho que uma ou duas aí, eu achei que uma eu lembro que não era PDCA. E tinha PDCA na resposta. E a outra não era só o PDCA. O PDCA era um dos elementos da resposta. Mas a grande maioria, você achou PDCA na resposta e eu não sei do que é que trata a questão. Põe PDCA. Põe PDCA, né? Porque é famoso, né? Então tá aí. Agora a questão 6, né? Novamente naquele modelinho, né? Considerando a definição do escritório de projetos segundo o PMBOK, analise as alternativas que se seguem e selecione a opção que corresponde ao resultado de sua análise. O escritório de projetos, ou PMO, é uma entidade organizacional a qual devem ser atribuídas responsabilidades relacionadas à elaboração de contratos, mas não ao gerenciamento de projetos. 2.
O escritório de projetos ou Project Management Office pode ter responsabilidades que variam desde o fornecimento de funções de suporte ao gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um projeto. E a última, um escritório de projetos ou PMO é um órgão responsável pela emissão do certificado PMP na organização, em especial a autorização de documentos, requisitos e demais especificações de escopo e esforço distinto. Uma palavra que deve estar incomodando quem está nos assistindo é vocês também, a palavra escopo. A palavra escopo é objetivo. Escopo é objetivo. Só que veja, toda vez que eu vou escolher um termo técnico para se tornar, toda vez que eu vou escolher um vocábulo para se tornar um termo técnico, um requisito recomendável é que essa palavra não seja utilizada no dia a dia das pessoas. Porque senão vai gerar um tremendo ruído de comunicação. Então, quando alguém fala o objetivo do projeto, né, uma palavra que não daria, né, ênfase, né, a importância desse objetivo. Mas quando eu falo o escopo do projeto, alguém falou, opa, é um aspecto técnico do projeto. Então, tem essas palavras técnicas, né? Em gestão de materiais eu gosto da palavra acurácia. Quem usa acurácia no dia a dia? E o que é acurácia, professor? É precisão. Né? Mas justamente por não ser um termo utilizado no dia a dia, escolheram isso para, né, ajustar a inventários na gestão de materiais. 20 segundos para você fazer, você sabe isso aí. É bobinho. Bobinho, bobinho. É mera interpretação. Vamos analisar uma a uma? 1. O escritório de projetos, ou PMO, é uma entidade organizacional a qual devem ser atribuídas responsabilidades relacionadas à elaboração de contratos, mas não ao gerenciamento de projetos. Isso aí fere o próprio nome, né? O próprio nome, escritório, gerenciamento de projetos. Né? Então está errado. 2. O escritório de projetos, ou PMO, pode ter responsabilidades que variam desde o fornecimento de funções de suporte e gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um projeto. Certo ou errado? Certinho, né? Ele tanto dá o suporte como ele gerencia diretamente os contratos, o projeto, a execução, né? E o terceiro, o escritório de projetos, ou PMO, é um órgão responsável pela emissão de certificados PMP na organização especial, autorização de documentos, de requisitos, demais especificações de escopo e esforço distinto. Não, não é. Isso é uma entidade internacional, o nome me falha agora, que ela fornece esse certificado PMP para escritórios de gestão de projetos, está certo? Então tá aí, a alternativa é E. Tudo bem? Questão 7, isso você conhece. Gestão de processos e vai cair na tua prova. E pessoal da Secretaria da Fazenda aí pode esperar que vai cair na prova também da Secretaria da Fazenda. Viu? Gestão de processos é um must nas provas, né? Quer dizer, caia doidado. Gestão de processos envolve o mapeamento e análise para a melhoria de processos organizacionais. Entre as opções abaixo, selecione a incorreta. A. A modelagem de processos é feita por meio de duas grandes atividades intituladas As Is e To Be. B. A fase inicial de modelagem de processos tenta, entre outros objetivos, entender o processo existente e identificar as suas falhas. C. O redesenho de um processo é executado na fase dos As-Is do mapeamento. D. A melhoria contínua é uma das metodologias de racionalização dos processos. Olha a melhoria contínua aí, o Kaizen. E. A metodologia da inovação de processos caracteriza-se por ser uma abordagem radical de melhoria de processos. 25 segundos para você responder isso aí. Você sabe. É isso. Project Management Institute. É isso mesmo. O colega está falando sobre o Instituto, Project Management Institute, o PMI, que dá aquele certificado PMB. É verdade, é isso mesmo. Mas voltando aqui, 25 segundos para você responder isso.
PMI, isso mesmo. Só avisando para a sala, por conta do satélite, a aula vai se estender até 2h10, até meio-dia e 10. Que 2h10? Ó? Eu também tenho outros compromissos, né? Se precisar sair antes, tudo bem, né? Porque tem outros compromissos, vocês, né? Se quiser ficar, vai ser um prazer, né? Eu gosto de uma plateia, entendeu? Então fica aí que eu fico mais feliz ainda, né? Até meio-dia, perdão, correção, até meio-dia. Correção, até meio-dia, né? Dá tempo de nós fazermos essa. Então vamos fazer mais rápido até, porque tem mais, tem até a 11 aqui, né? A gestão de processos envolve mapeamento e análise e melhoria de processos. Entre as opções abaixo, selecione a incorreta. A modelagem de processo, ele quer incorreta. Qual que é incorreta? Desculpa, eu ia perguntar isso. C, ótimo, né? Está errado. Está errado por quê? Processo executado. Melhoria contínua é uma das metodologias de racionalização de processos. Redesenho executado. Não, tem um erro aí na questão. Tem um erro na questão. Redesenho de processo executado na fase as is. Faça uma correção no teu caderno aí, anota aí na questão 7, a resposta é a C, não é a D, viu? Eu coloquei errado aí. Na hora de digitar, porque eu que taquei esse X aí. Está errado. É a C mesmo. Redesenho de processo executado na fase do as is do mapeamento. A fase as is é como é a organização hoje. É a fase do diagnóstico, né? Essa é a fase do as is, né? Como está a organização. O to be é como ela deverá ser. To be, já está falando, to be, deverá ser. Se deverá ser, é porque é ali que eu vou fazer o redesenho do projeto. Esse é o erro. Viu? Melhoria contínua é uma das melhorias de racionalização do processo, sim. Kaizen, já vimos isso aqui, né? Aí, a metodologia de inovação de processos caracteriza por uma abordagem radical de melhoria de processos. Isso aqui é definição do que, gente? Aí. Reengenharia, isso mesmo, isso é definição de reengenharia, tá certo? A modelagem de processos, a fase inicial de modelagem de processos, tenta, entre outros objetivos, entender o processo existente, as is, e identificar suas falhas. A B é o as is, ele está descrevendo o as is, como está. Deixa eu comentar rapidinho sobre modelagem de processos, foi questão de prova de Banco Central. Banco Central. E estava claramente no edital do Banco Central, né, passado, modelagem de processo. Só faz essa correção aí, depois eu vou fazer essa correção no arquivo. Não é a D, é a C. Questão 8. Accountability, prestação de contas. Já comentei isso para vocês. Isso é um conceito de administração pública. Isso é um conceito, veja, eu estou numa prova de administração geral. Ele colocou um conceito de administração pública. Embora seja um conceito de administração pública, ela teve a sua origem na legislação norte-americana das SAs, na prestação de contas, né? Accountability. E depois dali ela foi para o orçamento norte-americano, depois foi para a legislação orçamentária da União Europeia, e depois veio para a legislação da administração pública brasileira. Está no plano diretor de reforma do aparelho de Estado. Então é o dever que a administração pública tem de prestar contas aos cidadãos. Com base nisso, tenta responder. Mas essa questão é polêmica também. Gestão de processos. E processos, gestão de processos, modelagem de processos, gestão de processos, do Taichi Ono, né, que eu comentei aqui, também chamada de engenharia de processos, tá? Questão difícil.
qual vocês consideraram correta? Qual? As 3? Ótimo, parabéns. Estou impressionado. Estou impressionado, porque tem muita gente que erra essa questão justamente por causa da primeira. A accountability diz respeito à capacidade que os constituintes são os cidadãos, é o constituinte originário, né? Tem de impor sanções aos governantes, notadamente reconduzindo ao cargo aqueles que se desincumbem bem de sua missão e destituindo os que possuem um desempenho satisfatório. Portanto, pressupõe-se um processo democrático, pluralismo político, né, para que ocorra um accountability, né, adequado. Então tá aí, o resto é tranquilo. A accountability inclui a prestação de contas dos detentores de mandato e veredito popular sobre essa prestação de contas. E o terceiro, a accountability depende de mecanismos institucionais, sobretudo a existência de eleições competitivas e periódicas. Ele amarrou a segunda com a terceira para formar a primeira, né? Agora, veja, 3 conceitos importantes associados no plano diretor de reforma do aparelho Estado. Foco no teu professor aqui. Accountability, que é a prestação de contas da administração pública. Transparência, que são os mecanismos que permitem ao cidadão fiscalizar a administração pública. Vem sendo chamado hoje de transparência passiva. Accountability vem sendo chamado de transparência ativa. Dever de prestar. E a governança que vai articular esses 2 conceitos, que é a capacidade da administração pública de formular, implementar e fiscalizar políticas públicas com transparência e com accountability. E um 4º conceito que eu vi numa prova de Secretaria da Fazenda FCC 2009. A responsabilidade social do gestor. Responsabilidade social do gestor na administração pública não tem nada a ver com a administração privada. Eu acho que eu já até falei isso aqui. Na administração pública é o dever do gestor público de prestar contas dos resultados por ele produzidos. E foi essa a redação, é só você baixar. Essa questão está aí, numa dessas listas que eu passei para você. Mas, na dúvida, a prova da Secretaria da Fazenda 2009. Na dúvida, prova da Secretaria da Fazenda 2009. E a responsabilidade social, perdão, minha queria te cortar, e a responsabilidade social no setor privado é diferente. É aquela onde a organização obedece à legislação trabalhista e previdenciária, respeita os colaboradores, tem programas de inclusão de colaboradores que estão em alguma situação de fragilidade e tem parcerias com entidades privadas que prestam serviços de assistência à sociedade. Tudo bem? Tem uma pergunta? Perfeitamente. A colega fez a pergunta se a responsabilidade do gestor estava associada à LRF. Perfeitamente. Porque a LRF que vai tornar, né, o que está no plano diretor, vai parte do nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Né? Bom, ficaram 2 questões, uma de BSC, né, e uma de competências, né, que a resposta é porque core competência tem relação direta. Core competência é competência central da empresa, com os objetivos organizacionais. Então, se você pegar, você vai ver que a mais completa é a E, né? Quero agradecer o carinho de todos vocês. Este material, conversei agora com o pessoal pedagógico fiscal, estará amanhã, hoje não. Hoje tem algumas coisas que precisam, né, ser fechadas. Amanhã vai estar disponível na sua área do aluno. E eu coloquei questões a mais, mas é a mais, hein? Toma cuidado, porque são questões muito pesadas de RH e algumas coisas eu não falei ali. Então você vai ter dúvida. Então é só para pesquisar a hora que você tiver tempo sobrando. As outras não, essa pode refazer, tá certo? E aquelas que eu já passei estão lá. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês aí, né? Das suas respectivas escolas. Muito obrigado a vocês também pela atenção, pelo carinho e sucesso!